Bom, depois de tantos e-books por aí, finalmente encontramos um curso inteiro em videoaulas que Tá já vendendo deixa curso seu até a like Legends. compartilhado Pô, pelo tá de sacanagem. Rule34 e bora! Não se sabe bem quando ou em que período exato da história a Evelyn nasceu. Talvez ela sempre esteve por aí, vagando pelas sombras por todas as regiões de Runeterra. A Ivy é como um animal. O maior instinto dela é a fome, mas não a fome por comida necessariamente, mas sim um desejo enorme pelo sofrimento alheio. Seu medo porra. é uma delícia. Por muito tempo, ela não Papinho, precisou hein? ser uma caçadora perfeita e também não tinha a forma de uma mulher sedutora como a gente conhece hoje. Na verdade, ela não tinha nenhuma forma e nem mesmo uma consciência direito bem desenvolvida. A verdade é que ela não precisava ser tão astuta e sensual para conseguir se alimentar da tristeza humana, porque até certo período da história de Runeterra existia muito sofrimento para ela se alimentar, batalhas diárias entre tribos bárbaras disputando território em Freljord e Valoran. Imagina Shurima expandindo seu império, eliminando inimigos. Imagina Katia invocando o vazio e causando desespero em humanos e ascendentes. Imagina os Darkin fazendo verdadeiros banhos de sangue durante as suas guerras. E imagina as guerras rúnicas, com os feiticeiros tocando o terror em Runeterra, num banquete delicioso de aflição, agonia, Caralho, isso é meio dark, e hein? desespero Porra. para Evelyn se esbaldar, sem nem precisar caçar para isso. Ela tremia de excitação, se saciando daquilo que ela mais queria. Isso. E com o passar do tempo, toda essa dor do mundo transformou a Evelyn em algo maior. Ela deixou de ser uma sombra amorfa e agora se tornou um demônio, um parasita espiritual ainda mais forte que precisa se alimentar cada vez mais da desgraça humana. Eu nasci de milhares de gritos. Por que não mais um? Mas eventualmente, e a mãe da Kayle e da Morgana tem muito crédito sobre isso, as guerras rúnicas terminaram e o mundo voltou a ser um lugar com menos sofrimento. Esses 1000 anos, desde as guerras rúnicas até hoje, estruturou-se a geopolítica de Runeterra, com reinos, impérios e cidades-estado fechando negócios em vez de conflitos. Isso deixou a Ivy cada vez mais desesperada, obrigando ela a caçar melhor pelo sofrimento. Imagina que antes, para qualquer lugar que a sombra dela passasse, existisse alguém chorando pela sua vida, e depois ela passou a ser obrigada a procurar pelos becos escuros de Noxus, pelos fundos cinzentos de Zaun, Que doideira, ou até velho. mesmo pelas reentrâncias escondidas de Demacia. Agora, o mundo não fornecia mais o alimento, então ela teria que ir atrás. Vamos ver. Quais vidas eu vou arruinar hoje? No início não foi nada fácil. A Ivy permanecia invisível, mas quando ela tinha que se revelar para um humano, ele fugia de medo por causa da verdadeira forma da criatura. Ela passou por longos momentos em que não conseguia se saciar direito, até que ela resolveu mudar a sua tática. Antes de sair caçando, ela ficava observando as suas presas, vendo como elas eram, como se comportavam, como agiam, quais eram as suas preferências e como se vestiam. Então, ela foi se moldando de acordo com as preferências deles. Sim, essas curvas são de verdade. Ela se transformou, dando lugar a um corpo voluptuoso e cheio de curvas, Voluptuoso. e aprendeu a dizer o que eles mais queriam ouvir. É tão grande. Agora, na sua forma Calma humana, aí, ela Evelyn, seduz as calma suas aí, presas pô. com seu novo corpo, dando muito Isso. prazer para elas, mas antes do momento do êxtase, Isso, no Evelyn. limite da invulnerabilidade da sua presa em volta de seus encantos, a Ivy revela a sua forma original e enfim mata a sua caça, se alimentando do susto e do desespero súbito. A sangue frio. Que nem eu. Com o passar dos séculos, a Ivy foi se aperfeiçoando cada vez mais nas suas caçadas, sempre indo atrás de uma vítima por vez, procurando nos lugares onde ela encontrasse felicidade, porque era justamente em pessoas alegres e realizadas que o sofrimento da tortura e da morte era maior. Quanto maior a felicidade,
mais profunda dor. Certa vez, a Evelyn foi um pouco mais ousada e resolveu invadir a mansão de uma família muito rica dentro de Demacia. Existe alguma reentrância escondida entre as florestas de Petricita que permite que magos e criaturas mágicas consigam invadir, já que o Ryze, o Israel, a Poppy e a Evelyn conseguiu entrar lá, e sem serem vistos por guardas, o que não deve ser muito difícil para Eve, né, já que ela consegue ficar escondida nas sombras. Dentro daquela mansão, a Eve encontrou um casal feliz e saciou a sua fome, torturando os dois. Quando já tinha quase acabado, ela foi surpreendida pela filha do casal, que chegou naquele exato momento. Era a Shauna Vane, ainda como uma adolescente. A garota gritou de pavor por ver seus pais ali mortos no chão. A Eve soltou um sorrisinho sádico e decidiu ir embora. Talvez porque já estava saciada o suficiente naquela noite, ou talvez para aumentar o sofrimento da menina e um dia a Eve voltar lá e se alimentar do trauma que ela causou na Shauna. Já te contei que seus pais choraram enquanto davam o último suspiro? Caralho, filha da puta, Foi mano. a partir desse momento que a Vane decidiu que iria dedicar sua vida pra caçar monstros, até se topar de frente com a Evelyn de novo e finalmente se vingar. As sombras devem certo, Vane. temer a mim. Eu já fiz um vídeo de Tá história certo, explicada Vane, da tá certo. Vane, o link tá aí em cima no card na tela pra você conferir depois. No conto, a Margarida mais alta fala sobre uma noite em que a Eve estava perambulando pelas sombras, na sua forma de sombra, podendo andar livremente e observando qualquer um sem ser notado. Tudo indica que onde ela estava era as águas de Sentina, transitando entre marinheiros e prostitutas, procurando alguém que não desse muito trabalho na caçada, e logo ela mirou um homem jogado na sarjeta. Ele estava bêbado e desacordado, mas logo ela perdeu o interesse nele porque Vulgo ela viu Manalol. uma barata percorrendo pelo rosto do brincadeira, bêbado e ele brincadeira, nem brincadeira. reagiu. Que sofrimento ela poderia arrancar de um homem tão ébrio desse jeito? Ele não serviria nem como um tira-gosto pra ela. Que graça teria torturar você? Ela continuou andando e viu uma mulher saindo de uma taberna devorando um pernil. Pela ocasião, seria fácil convencer ela a ir de encontro ao abraço mortal, mas a Eve ficou observando ela mais atentamente e percebeu que aquela mulher já tinha muita dor. Uma dor interna que a morte, comparada a essa dor, não seria tão ruim e, portanto, não traria a menor satisfação para Evelyn. Ela não queria seu alívio para ninguém. Eu não te torturaria nem se você fosse a última pessoa do mundo. Então, a Sucubus seguiu o seu caminho. Talvez por atravessar os séculos se alimentando das mais variadas vítimas, ela tenha criado um padrão de qualidade e não admitisse se alimentar de algo que não correspondesse às suas expectativas. E entre mendigos, bêbados, um casal brigando, apenas pessoas que causavam repulsa para ela, foi passando por um bar de alta classe que ela avistou um nobre cavalheiro. Esse homem tinha um brilho próprio, remanava felicidade em seu semblante e carregava consigo um lindo buquê de flores. A Evelyn logo ficou excitada e pensou que finalmente tinha encontrado a sua vítima da noite. Finalmente, um homem que me satisfaz. Cuidadosamente, para não ser percebida, ela foi seguindo aquele homem até o seu caminho de volta para casa. Ele chegou na porta de uma mansão, onde ele era esperado pela sua esposa, que recebeu ele com um abraço amoroso e fingia surpresa ao ver um buquê de flores que certamente ele levava para ela todas as noites. Alguns momentos depois, chegaram duas crianças pequenas se jogando no colo do pai, sorrindo de felicidade pela chegada dele. Era um homem feliz, e isso só aumentava ainda mais o tesão da Evelyn nele. Eu gosto de gente feliz. Elas têm mais motivos para sofrer. Ficando tarde na noite, as velas foram se apagando na casa uma a uma, até só ficar a vela da sala acesa, onde o homem estava sozinho fumando o seu cachimbo. A Evelyn saiu das sombras e trocou a sua forma escurecida para a sua forma sensual e foi em direção à sua vítima, caminhando, rebolando, balançando bastante o seu quadril. O homem se assustou quando viu a Eve pela janela de casa chamando ela para ir lá para fora, mas apesar do susto, ele foi balançando bastante o seu quadril. Ah, vai tomar no cu, Alessis. Ai não, pô, ai até o não. encontro dela. Com muito cuidado para não acordar ninguém, o homem abriu a porta, perguntando: "Quem é você?"
Sou o que você quiser que eu seja, respondeu a Evelyn. Nesse breve diálogo, a Evelyn conseguiu enxergar através dos olhos dele, e lá no fundo viu se uma fuder, pontinha de pô. descontentamento, uma pequena infelicidade que atingia Fuder, a pô. maioria dos homens. Alex tá narrando conto erótico, porra. Porra, Alex, tá narrando conto erótico pra nós, pô. A gente quer um jogo de fada, Alex, os caralho. Até os homens mais realizados como esse. Certamente ela viu o desejo dele de ter uma mulher como ela em suas mãos, mas não podia tocar por causa da família. Minha família, disse ele, sendo incapaz de concluir a frase de tão hipnotizado pela criatura. Sei o que você quer e sei que sente culpa por querer. Relaxe. Quando eles estavam começando a trocar carícias com as mãos, prestes a começar algo mais íntimo, chega a esposa do homem perguntando se estava tudo bem, e a Súcubus responde pelo homem dizendo que estava tudo maravilhoso. A Eve destruiu mais uma família, saciando seus desejos não revelados que todo mundo sente e guarda dentro de si. Ela sonha ainda mergulhar o mundo novamente num caos, semelhante ao dos tempos das guerras rúnicas. Quem uma garota tem que matar pra iniciar Ela outra basicamente manda um guerra oi casado, única? né? Ela E manda um oi segue a sua casado, vida talarica do destruindo caralho. família por família, causando traumas e alimentando o seu anseio pelo sofrimento que vai continuar para sempre, ou pelo menos até o dia em que as suas caçadas forem interrompidas. Hora do acerto de contas. Fica tranquila, querida. Já vai ver eles. Tirando a parte do conto erótico, tá de boa. Esse conto erótico aí no final, balançando o seu quadril, aí é